a acessar agora, no dia de hoje. Deus, Ele quer sempre nos abençoar. Por isso Ele deixou a sua carta de amor para nós. Por isso nós lemos por amor a Ele. Não porque temos que simplesmente cumprir uma folhinha para dizer que eu li a Bíblia em um ano. Mas para nós nos enchermos da sua palavra. Falando em ler a Bíblia em um ano que vem nós estaremos lançando aqui o nosso propósito. Na verdade, próximo domingo, né, pastora? Que já é 2026. Primeiro culto de janeiro, pastor e eu estaremos aqui para compartilhar com você uma palavra sobre a palavra de Deus, a Bíblia. E estaremos então lançando o desafio para você ler a Bíblia em um ano, pelo menos. Ou se você quiser ler em menos tempo também, não importa. O que mais importa é você tirar um tempo para dedicar à palavra de Deus. E esse momento da palavra no nosso culto é um momento em que a gente tem buscado muito direção do Senhor. E o Senhor tem falado muito conosco em passagens bíblicas que algumas coisas passavam desapercebido aos nossos olhos. Já viu isso? Em alguma coisa na tua vida, você lê a Bíblia, daqui a pouco você lê de novo e fala: meu Deus, não é que isso aí estava lá mesmo? Porque nós temos que ler e reler e reler. A Bíblia não é um livro de leitura, é um livro de releituras. Você não lê uma vez e acabou-se. Você lê e você relê e você relê. E ainda ela diz assim: medita nela de dia e de noite. Além de ler, é para meditar. Não se trata de uma religião, se trata de um relacionamento. Quem aqui já escreveu alguma cartinha de amor? À mão, não vale mensagem de texto. Só nós. Somos românticos, né? Somos românticos. Tem gente que não quis levantar a mão. Mas tudo bem, eu acho. Eu escrevi, minha esposa tem até hoje algumas dessas cartas. Eu falo: você jamais mostre para meus filhos essas cartas. Algumas coisas ali escritas. Não quero dar ideias para eles antes da hora. Cartas de amor. Essa é uma carta de amor. O que você faz quando recebe uma cartinha de amor? Você lê, você relê. Primeiro, você cheira. Primeira coisa que você faz, né? A pessoa cheira na esperança de sentir cheiro da pessoa do outro lado, né? Tem uns que vão perfumada, outros não. Outros vão cheios de florzinha, outros não. É o desejo de querer estar na presença daquela pessoa amada. Quando você está lendo, eu me lembro quando eu sempre falo isso. Quando eu mandava mensagens de amor para minha esposa, no tempo do SMS, a gente não fazia espaço entre as frases. Cada letra tinha uma letra maiúscula no começo para a gente poupar as frases, para economizar espaço. Deve dar para você escrever mais. Então a gente tirava o espaço, a gente escrevia tudo emendado um no outro assim, e a primeira letra das palavras eram maiúsculas, para poder caber e expressar todo o sentimento em poucos caracteres que a gente tinha. E hoje, quantos caracteres você está usando para expressar o teu amor por Deus? Você vai para a presença dele, abre esse livro e fala: Deus, eu quero falar contigo. Deus, eu quero ouvir tua voz. Pois este é o 52º culto que nós estávamos orando aqui antes, na tua presença, Senhor, compartilhando a tua palavra, compartilhando a tua verdade que liberta, e assim permaneceremos por todo sempre até que ele venha. Todos os domingos compartilhando a palavra de Deus, tentando fazer algo diferente, tentando fazer algo dinâmico, mas sempre palavra do Senhor. Semana passada nós tivemos o nosso especial aqui, culto especial de domingo. Foi uma bênção, um momento maravilhoso, precioso. Pastor e eu, ano que vem, já temos novos projetos para essa data, para a gente curtir mais em família, como fizemos na semana passada. E eu espero que você crie expectativas para esse próximo ano, porque hoje eu quero falar para você sobre o tempo da virada. Diga para alguém do seu lado aí: tempo da virada. Tempo da virada. O que acontece no tempo da virada? Agora meus pais vão ver eu usando meu óculos novo, que quando eu coloco eu não enxergo nada de vocês, só de pertinho. Vou fazer assim, ó. Tempo da virada. Gente, viradas de ano, elas vêm cheias de expectativas, na verdade. Quantas pessoas têm a esperança de que nessa virada algo novo aconteça. E geralmente a gente quer que nessa virada
algo novo de melhor acontece. Eu não sei você, mas muitas pessoas, elas fazem promessas, fazem listas de metas. Eu já fiz muita lista de metas. Promessa não, mas listas de metas. Nunca fui de, ai Senhor, se ano que vem acontecer isso, eu vou. Eu falo assim, o ano é teu, Senhor, eu tenho que te seguir, eu tenho que te obedecer. Minha promessa é te obedecer, te seguir, é isso que eu tenho que fazer. Mas eu já fiz algumas listas. E algumas vezes, algumas pessoas chegam ao final do ano feridas, frustradas, porque tentaram fazer essas listas, tentaram dar conta dessas metas e não deram. E aí elas ficam frustradas e pensam assim, é mais um final do ano, eu acho que é como um dia qualquer. Vai virar o ano, o pessoal está ali, estoura um champanhe, uns vê os fogos, se reúne, feliz ano novo, um monte de gente está bêbada nesse momento, outros vão pular onda, vão fazer um monte de coisas. Para mim é um dia qualquer. Algumas vezes eu me senti frustrado ao final de um ano, olhar para as minhas metas, para os meus planos, olhar e dizer, Deus, nossa, pouca coisa que eu consegui fazer, Senhor. E a culpa, na verdade, era sempre minha. Nunca era de Deus, nunca era dos outros. A culpa das minhas metas não serem alcançadas era sempre minha. Porque eu olhava e falava assim, eu podia ter feito isso aqui melhor. Puxa, eu podia ter me dedicado mais a isso daqui. Por que eu não fiz isso durante o ano? Então as viradas de ano podem levar eu e você a esse tipo de sentimentos. Mas olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 9. No coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O que isso significa? Que você não tem que fazer planos? Sim ou não? Tem que fazer planos. Porque ele está dizendo assim, no coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então se o Senhor vai determinar os passos, o que você tem que ter antes? Planos. Faça seus planos. Busque a presença de Deus. Deixa eu te dizer que viradas não são dia qualquer. São divisores de águas. Você pode dizer isso para alguém aí? Viradas não são dia qualquer. São divisores de água. Eu conheço uma virada bem famosa. Um divisor de água bem famosinho. Que está lá no meio dos livros de história. Que chama-se ACDC. Que significa antes de Cristo e depois de Cristo. Isso foi uma virada na história. Agora deixa eu te perguntar, será que alguma coisa mudou quando esse tal de Jesus Cristo veio para a terra? Será que alguma coisa mudou na história da humanidade? Mudou pouca coisa? Mudou tudo. Quem crê e quem não crê, você vai estudar história e lá está o tempo, a linha do tempo. O que aconteceu antes desse cara nascer e o que aconteceu depois dele nascer. Eu não acredito em Jesus, não interessa, ele está lá. Eu não acredito em Deus, não, o filho dele está lá. Antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é uma virada. Não é um dia qualquer. Olha o que a Bíblia diz lá em João. Vou mostrar para você aqui, não precisa abrir. O capítulo 1, versículo 14 ao 17, diz assim no 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E o versículo 17 diz, pois a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, sim, tudo mudou. Tudo mudou. Você sabia que na Bíblia, novos tempos sempre começam com aliança? Você lembra quando Noé desceu lá da arca? E Deus falou, eu vou colocar o meu arco no céu em forma de aliança. Aliança com quem? Com a humanidade, que ele nunca mais ia destruir a terra toda com um dilúvio. Deus faz uma aliança. Noé vai lá e levanta um altar diante de Deus. Com Abraão também. Deus faz uma aliança. Ele fala, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma aliança com Abraão.
E depois, como nós falamos do culto retrasado, o povo que veio do Egito parou lá no monte, quem lembra? Sinai. E quando ele estava lá no monte Sinai, eu não sei se você prestou atenção, mas lá Deus também faz uma aliança com o povo. E ali é uma aliança de uma nova identidade. De todo mundo que quiser seguir a Deus, ser uma nação santa, reino de sacerdotes. E quando nós chegamos no marco do tempo, na virada da história, depois de Cristo, nós vemos que Jesus, ele é essa nova e eterna aliança. Agora em Jesus, nós temos uma aliança eterna para sempre. Não é mudança do calendário que transforma vidas, mas é uma mudança de aliança. Com quem você tem feito aliança? Com quem você tem trocado alianças? Sabe quantos casamentos são frustrados porque a gente troca alianças com pessoas erradas? Com pessoas que um está andando para um lado, o outro está andando para o outro, e no fundo você sempre sabia, mas você insiste. E depois um quer ir para o lado de Deus e o outro quer ir. Um quer ir para Canaã e o outro quer voltar para o Egito. Dá certo ou não dá? Não. Tem que ser um só. Mas deixa eu te falar de uma aliança que exige decisão e obediência. O Senhor tem me chamado muita atenção nas minhas leituras bíblicas de uma forma tão profunda. Às vezes eu fico 1 hora lendo um capítulo. Eu fico lendo, relendo, escrevendo e fazendo ali meu devocional. Eu tenho um livrinho que ele já nem é mais devocional. Não é mais 2 perguntinhas, o que você entendeu, o que você vai fazer. Não é. Eu começo a ler a Bíblia e já começo a escrever. Aqui o Senhor está falando isso. Na verdade eu estou fazendo um outro livrinho histórico para mim, escrevendo tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo, com a minha leitura. E fico ali escrevendo, parece que eu estou estudando. E o Senhor tem falado grandes coisas. Eu falo, meu Deus, que preciosa essa palavra. É uma aliança que exige decisão e obediência. Eu encontrei lá no capítulo 24 de Êxodo. Mas antes deixa eu te falar o que aconteceu. Antes que eu falei no culto retrasado. Quando o povo tinha saído lá do Egito. Eles tinham sido libertos da escravidão do Egito. E lá naquele deserto, Deus sustentou eles. Mas não deixou eles perdidos apenas. Ele conduziu eles pela nuvem e pela coluna de fogo. Até que eles chegassem lá no pé do monte Sinai, onde Deus dá leis para eles. E aí nós chegamos em Êxodo 20. E lá no capítulo 20, Deus dá os 10 mandamentos. Cutuca alguém do seu lado e fala, ei, no capítulo 20 está os 10 mandamentos. Êxodo 20, os 10 mandamentos. Aí sabe o que acontece nos próximos capítulos? O 21, o 22 e o 23. Deus ele dá leis, um monte de leis para que haja justiça no meio do povo. E promessas, advertências sobre coisas do cotidiano. E Deus faz essas promessas. Agora, quando nós chegamos no capítulo 24, aí eu quero convidar você a abrir Êxodo, no capítulo 24 aí da sua Bíblia. Lá no versículo 7. Aqui nós vamos ver também um momento de aliança de Deus com o seu povo. Todo mundo achou? Segundo livro da Bíblia, capítulo 24, você vai ver a confirmação da aliança. Olha lá o versículo 7. Aqui é Moisés, tá? E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E o povo disse o quê? Faremos tudo o que o Senhor ordenou e lhe obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas estas palavras. Quem entende um pouquinho de Bíblia está ligado no antes e o depois de Cristo, nota uma mera semelhança o que está acontecendo aqui quando Moisés asperge o sangue e Deus faz uma aliança com o povo, porque isso vai acontecer lá em Mateus 26, 28 e eu já vou falar isso para vocês. Mas então Deus, ele faz o quê? Ele chama o povo para algo mais profundo nesse momento. Deus chama o povo para uma virada na vida deles. Deus chama eles para assumir um compromisso. Deus chama eles para um posicionamento de vida. Deus chama eles para uma nova aliança.
Então Moisés, ele asperge aquele sangue sobre o povo e ele declara, o versículo 8, este é o sangue da aliança. Na Bíblia o sangue ele representa a vida, ou seja, aquela aliança não era apenas um acordo religioso, mas era um chamado para viver de uma forma diferente todos os dias. E não é diferente do que Deus faz hoje para mim e para você. As pessoas leem a Bíblia e falam, não entendo, o que isso tem a ver comigo? Meu irmão, estou te explicando exatamente o que isso tem a ver comigo e com você. Preste atenção no que o Espírito Santo quer falar conosco. A aliança não é a emoção de um culto ou de uma palavra. Quando o pastor fala alguma coisa e você fica emocionado, isso não é uma aliança. A aliança é a prática diária de obediência. É como os votos de casamento, quando eles chegam lindos e maravilhosos diante da sua família, dos seus amigos, eles falam os votos de sim, eu aceito casar com você. Isto não é a aliança, estes são os votos de aliança que você faz. Mas ter uma aliança de verdade, você só vai saber no dia a dia, quando você vai cumprir os seus votos, quando na alegria ou na tristeza, você vai estar firme, você vai dizer, estamos junto, eu estou contigo. Não estamos juntos para levantar um troféu, quando a gente só ganha, mas também quando a gente perde. A gente vai levantar um troféu de campeão, mas um campeão passa muita parte da vida perdendo. E talvez você está perdendo em algumas áreas da sua vida, e você acha que o jogo acabou, mas não acabou, meu irmão. Na vida você sempre tem uma nova oportunidade, você sempre tem uma nova chance de cumprir os seus votos, e de andar debaixo de uma aliança, em obediência aos votos que você fez. O povo de Deus fez votos, ele falou, sim Senhor, nós faremos tudo que o Senhor falou. Está escrito ou não está? Eles disseram, faremos tudo o que o Senhor ordenou e lhe obedeceremos. Na prática hoje, se você também responder, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero fazer tudo o que o Senhor falar, então hoje Ele te chama para viver essa virada histórica na tua vida. Não existe novo tempo sem novas atitudes. Não existe um novo tempo sem um novo comportamento, sem uma nova disposição. Não tem novo tempo. Agora deixa eu te falar, não há benefícios também da aliança sem compromisso com a obediência. Deus fez uma aliança e pediu obediência. E o meu segundo ponto para você é que a nova aliança em Jesus é um novo fundamento, onde eu e você reconstruímos uma nova vida. Em Jesus nós temos esse novo mandamento. Olha o que séculos e séculos depois, Jesus pega um cálice na mão de vinho, e ele diz lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 28, ele diz, isto é o meu sangue da aliança, ou em alguns manuscritos diz nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Jesus diz, este é o meu sangue, o sangue da aliança. Jesus estava segurando um copo de sangue, gente? Não, Jesus estava segurando um copo de vinho, ele estava simbolizando o que ia acontecer, porque naquela cruz, sim, Jesus literalmente iria derramar o seu sangue por nós, por amor a nós. E aí nós entendemos, eles talvez estavam ceando e não entendiam, quando Jesus disse, esse é o sangue da minha aliança, mas lá no coração deles, eles também já conheciam as Escrituras, e eles sabiam que Deus fez uma aliança com o povo e aspergiu sangue sobre o povo. Agora, quando nós chegamos aqui em Jesus, Ele fala isso. Esse é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Para quê? Para perdão dos pecados. E aqui você vê que Jesus derramou esse sangue por quê? Por mim e por você. Por causa dos nossos pecados. E Ele está dizendo aqui, ó, derramado em favor de muitos. Para condenar eles? Para perdão dos pecados. E o que é diferente então, nessa nova aliança em Jesus? Ao invés do sangue dos animais, é o sangue do Filho
de Deus que é derramado na cruz. Antes a aliança era temporária, agora ela é para sempre, eterna. Antes dependiam de fazer rituais, ir lá matar os animais, e até hoje em alguns lugares as pessoas continuam matando animais, aspergindo seu sangue e fazendo seus trabalhos, mas de uma forma ignorante a palavra de Deus. Talvez você é um desses. Eu sei que tem vários desses aqui na igreja, que talvez antes faziam rituais com animais, e hoje você vê que em Jesus Cristo não há mais os animais, não há o sacrifício desses animais, mas é um sacrifício de um coração rendido a Ele. Gente, tem cada pessoa nessa igreja que podia subir aqui, né, Dona Eliane, Bernardo e quantos outros aqui, que podiam subir aqui para testemunhar o que Deus fez na vida de vocês, quando vocês se renderam a Jesus Cristo. Quantas coisas maravilhosas, ao se render, ao ver que o Cordeiro de Deus derramou seu sangue por nós. E hoje o que nós temos que fazer é permanecer em Cristo, é permanecer debaixo da aliança que Ele fez. Olha o que diz lá em João, no capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim, Jesus disse, e eu permanecerei em vocês. Você quer que Jesus esteja em você? Como nós cantamos no outro dia, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Nós temos que permanecer em Jesus. Quem permanece em Jesus, Ele está. Eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, na prática, entrar no novo ano em Cristo é tomar uma decisão. Não viver mais por impulsos mundanos. É tomar uma decisão de não ser guiado apenas por emoções. A pessoa fica muito emocionada, gasta demais. Cuidado, final do ano, 13º chegou. Acredito que a maioria já foi, os 13º. Cuidado com a emoção nas férias, para você não se emocionar e ter decisões equivocadas. Cuidado com tudo que você for fazer. Não repetir padrões antigos, errados. Isso é entrar no novo de Cristo. Você sabe o que você fez de errado esse ano, você não vai entrar mais nesse padrão errado no ano que vem. Deixa eu te dizer, a gente deixou aquela cruz ali, de propósito, brilhando, com um manto representando o sangue de Jesus, porque a cruz não é apenas o lugar onde pecados foram perdoados, mas é o lugar onde um novo estilo de vida começou. Quantos de vocês, assim como eu, entregaram sua vida para Cristo? E a nossa vida foi depois totalmente diferente. A gente talvez luta com algumas coisas do passado, mas a gente está agora em Cristo, somos nova criatura. E meu último ponto é que no novo estilo de vida que você vai escolher viver também vão ter provas. Cutuca alguém do seu lado e diz assim: olha, vai ter provas. E prova, na verdade, é um método de testar você. Isso é uma prova. Você passa uma prova para tirar a carteira de motorista. Você passa numa prova para você passar na escola. Você passa por provas para passar em vários concursos. Tudo é uma prova. Você passa numa prova, entregar seu currículo para tentar um emprego. Tudo é uma prova. A pessoa acha que ela se converte e não tem mais prova, e Deus vai vir resolver tudo. Não, Ele só vai agora estar te dando aulas. Ele vai estar agora te direcionando para o lugar certo. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova do quê? Da sua fé. E a perseverança deve ter ação completa. Qual que é a ação completa da perseverança? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em resumo aqui a tua fé é provada. E se ela for aprovada, ela vai gerar perseverança.
Você continua perseverante na fé, ela vai gerar perseverança. O que essa tua perseverança tem que gerar? Maturidade e integridade em tudo que você faz na tua vida. Se você diz que é uma pessoa de fé, se você diz que está perseverando, tudo que você passou até agora, você não pode olhar para trás e falar assim: Senhor, não entendi nada. Você tem que falar: não, eu tenho fé, eu perseverei, agora eu quero chegar ao final. E ao final eu tenho que encontrar o quê? Maturidade e integridade. Eu não posso chegar lá no final todo quebrado. Eu tenho que chegar lá íntegro e maduro. Posso estar como um carro no final de uma corrida, às vezes arranhado, amassado, mas eu tenho que chegar lá íntegro o suficiente. Eu já vi um piloto de Fórmula 1, ele terminar as últimas voltas com 3 pneus apenas. Não me lembro do ano, mas Lewis Hamilton terminou a corrida com 3 pneus. O pneu dele furou, faltavam poucas voltas e ele continuou. Ele não podia correr muito rápido, ele tinha que ir desacelerando aos poucos, cuidando nas curvas e tentando fazer o possível. Agora eu vou te dizer, outro maior ainda que ele, mas muito maior, Ayrton Senna. Ayrton Senna teve uma corrida no Brasil que quebrou todas as marchas praticamente dele, e ele não conseguia trocar as marchas. Ele tinha que colocar marchas mais pesadas, e aos poucos ele tinha que fazer uma força tremenda, e é aquela cena que talvez você, como bom brasileiro, conhece do Ayrton Senna quase morrendo, saindo do carro, não podia encostar nos ombros dele, que ele estava tendo espasmos musculares, tamanha era a fadiga dele. E na entrevista dele, ele disse que quando chegou nesse momento, ele falou: não, Deus, ele diz, eu cheguei até aqui, vai ter que dar, e ele teve fé, e ele foi perseverante naquilo que ele estava fazendo, e com certeza, após tudo aquilo que ele passou, e ganhou a corrida, e deu, e no Brasil, com certeza isso trouxe integridade e maturidade para a vida dele. Só que eu estou falando de uma corrida, gente. Há algo muito mais importante com essa corrida. O que nós aprendemos com tudo isso? Que é a nossa vida, que é aquilo que você tem passado no dia a dia. Será que você tem tido fé, tem sido perseverante, mas agora está chegando no final do ano e você está falando: Deus, não entendi nada, não aprendi nada. Você vai dizer: não, eu quero estar, o ano não acabou ainda, quero estar íntegro, no dia 31 de dezembro, na virada do ano, quero estar íntegro e maduro para dizer: Senhor, cheguei até aqui, Senhor. Algumas coisas eu não vou entender no começo do ano de 2026, mas eu vou permanecer firme em Ti, porque eu estou vivendo um novo estilo de vida, que tem provas. E esse novo estilo de vida, meus irmãos, nós vamos viver lá na nossa família. O que você está precisando? Ter fé e perseverar na tua casa. Talvez menos gritos e mais graça. Talvez na tua casa é menos mágoa e mais perdão. Talvez na tua casa está precisando de mais oração, mais a presença de Deus no lar. Talvez mais palavras que edificam e menos apontar de dedos. Foi você é o culpado, não é você, é tudo por causa disso, é tudo por causa daquilo. Talvez mais tempo de qualidade em família, para usufruir da vida juntos. Graças a Deus meus pais me guiaram na palavra de Deus, e muitas coisas, muito jovem eu ainda tive o discernimento por causa dessa palavra. Mas eu olhava para minha casa, eu olhava para o trabalho e falava: o que adianta eu ganhar tanto dinheiro se eu não conseguir pegar esse dinheiro e ter um tempo com a minha família e usufruir com eles? O que adianta eu trabalhar arduamente durante a semana, eu não conseguir tirar um tempo na minha semana para levar minha esposa a tomar um sorvete de R$10 o cascão ainda? E 7 deve estar a casquinha. Gente, é tão bom você ir num restaurante chique, glamouroso, mas deixa eu te falar, tem momentos que a casquinha de sorvete resolve o teu problema. E aí tu vai dizer assim: mas eu não tenho dinheiro. Então dispensa o sorvete, vai andando até a beira do rio. Ontem estava eu e minha esposa, a gente veio aqui arrumar algumas coisas na igreja para essa noite especial, e aí estávamos com fome, fomos ali no calzone e demos uma volta. Eu falei: não, vou te levar num lugar romântico para comer esse calzone.
E fomos ali na beira do rio, tinha um senhorzinho pescando. E nós olhando, será que dá peixe? Daqui a pouco o tiozinho puxa um peixe. Oh, cala a boca. Estávamos eu e ela felizes da vida. Calzone no carro, na beira do rio da nossa cidade. O povo pescando, uma coisa tão simples. Jesus veio tão simples nessa terra. Para dizer, gente, é bom, lá no céu as ruas são de ouro, tudo é bom, claro, a gente quer melhorar a nossa vida. Mas não esqueça que nós já temos tudo o que nós precisamos. Na simplicidade do nosso Salvador. Nascido numa manjedoura, onde os animais comiam, esse foi o bercinho do nosso Salvador. Talvez você é uma mãe, você sonhava em ter um bercinho para o seu filho. E você nunca teve aquele kitzinho bonitinho para ele. Isso ficou uma mágoa no teu coração. E o nosso Salvador nasceu num coxo. Estava lá José e Maria, não sabiam nem fazer parto. Maria, uma virgem grávida, pronta para dar à luz. E nessa simplicidade, José juntando o cocô dos animais, limpando, arrumando. Ele podia olhar para ele, como talvez a gente, como homem, às vezes olha para a gente e fala, que desgraça de homem que eu sou para minha casa. Meu filho vai nascer aí, ó, nesse lugar. Aí você olha para a coisa certa e começa a só limpar a casa. E começa a deixar tudo ajeitadinho. Pode ser simples, mas você deixa bonitinho. Igual aquelas senhorinhas com aquelas vassouras de palha varrendo terra. Parece loucura, mas quando você olha aquela terra toda bonitinha, como é que a velha está certo? E no futuro você se torna um velho de óculos, varrendo terra. E fala que ela tinha razão. Nas pequenas coisas da vida da tua casa, Deus quer fazer você virar um ano de uma maneira diferente. Deus quer mudar a história na tua casa, mas você precisa estar debaixo dessa aliança. Você precisa dizer, Deus, eu quero cumprir os votos que eu fiz diante de ti. Não se o Senhor fizer a sua parte, porque Ele vai fazer a dele, mas porque eu quero fazer a minha parte. Também é um novo estilo de vida com provas nas finanças. Léo estava falando muito bem aqui. Quantas coisas nós temos que proclamar. Cresci ouvindo meus pais dizendo, tu tens o que tu dizes. Tu tens o que tu dizes. Ali na porta, eu não sei se você viu quantas frases que nós colocamos de propósito para você se expor a ela. Jesus ama, Jesus cura, Jesus salva. Hoje Jesus te transforma na melhor versão. E conhecereis a verdade vos libertará. Tem uma outra bem forte aqui. Nós clamamos pela sua presença. Nós oramos por cada um de vocês que estão aqui. Tem uma frase lá que diz, eu sou o que Deus diz que eu sou. Nós temos que proclamar, e nas finanças também não é diferente. Ser fiel mesmo no pouco, ser generoso, ter confiança em Deus acima da ansiedade. Trabalhar dando o seu melhor como se estivesse fazendo para Deus, mas organizar suas finanças com sabedoria, administrando aquilo que Deus te deu para administrar. Deus nos chama para administrar melhor o nosso dinheiro nesse final de ano e entrar melhor no ano que está por vir. Nós temos que também ter um novo estilo de vida. Tem gente que é crente, que é cristão, mas parece que vive quebrado, vive devendo os outros. Eu vou te dizer, Deus não quer isso para a tua vida. Deus quer abençoar você. Deus não quer que você seja a pessoa que vai pegar emprestado. Ele quer que você seja aquele que empreste. É o que está na Bíblia. E nós estamos trabalhando para isso. Na minha casa, depois do curso Crown, eu e minha esposa sentamos e falamos, não, nós queremos trabalhar agora para emprestar. Eu vejo os meus pais como são pessoas muito abençoadas, sempre foram pessoas tão simples, não mediram esforços em tudo que fizeram, nem financeiramente. E o Senhor abençoou a casa deles, para muitas vezes, além de dar suporte para os filhos, emprestar para os outros. E muitos nem devolveram, e não estão nem aí. Mas o galardão deles ninguém rouba. Porque o que sai do teu bolso não sai da tua vida. Quantas coisas. Essa igreja só está aqui hoje
porque eles plantaram. Nós viemos aqui no ano 2000 para Porto Belo, todos como uma família missionária, para abrir a igreja de Porto Belo. E depois foi aberto esse campo missionário aqui em Tijucas. E quanto foi pago do bolso deles, da igreja que eles conduziam, dos irmãos que estavam em Porto Belo. Eu e minha família estávamos lá para abençoar esta igreja. Esta igreja é do Senhor Jesus. Nós não temos dúvida que o Senhor quer que tenham mais e mais igrejas nessa cidade, mais locais onde pessoas possam ouvir a palavra que liberta, a verdade que liberta. Esse é o nosso compromisso com essa igreja, em pregar e ensinar esta palavra. E ela também fala, nós aprendemos, né, dona Liane, que o assunto mais falado aqui é finanças, né? Ano que vem se prepare, nós vamos falar mais sobre finanças. Por quê? Porque nós queremos que você também seja abençoado, você tenha entendimento do que a palavra de Deus fala. E ela fala, tem um novo estilo para você te esperando, é logo ali, em nome de Jesus, amém? Mas também um novo estilo nos relacionamentos, para lançar palavras que curam, não que ferem, para ter posturas que edificam, para ter um amor com as pessoas que reflete Jesus, uma santidade no falar, no agir, uma santidade no perdoar, no ajudar e no se preocupar com o próximo, porque isso também se trata de caráter. Caráter no falar, no agir, no vestir, no olhar, no decidir. Tudo isso eu creio que Deus está nos chamando para perseverarmos em obediência, mais do que esse ano, muito mais do que esse ano, para buscar a tal da maturidade e em integridade nas nossas vidas. Você tem fé? Então nós precisamos perseverar e no final tomar posse, para estarmos íntegros e maduros em Jesus. Agora, por último, como igreja, como família da fé que se reúne neste lugar, eu e você somos chamados para viver e anunciar boas notícias do amor de Jesus. Boas notícias da sua graça e da sua salvação. A nova aliança, ela não muda apenas o nosso destino eterno, mas ela transforma o nosso testemunho diário. Queria ler com você por último aqui, que a palavra de Deus diz em Filipenses. No capítulo 3. Pode passar aqui, Carol, esse? Vai ser grandinho. Filipenses 3:13. Dá uma olhadinha aí. Que é Paulo falando, tá? Olha o que Paulo diz aqui. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Tem bastante coisa para aprender aqui, né, gente? Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos para vocês. Que padrão foi esse, gente? O padrão de Deus. Pois, como disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm um orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando para mim e para você: ei, se eu consigo, você também consegue. Só continua, porque este não é apenas um novo ano que está chegando, mas é um tempo de uma nova aliança, uma nova virada na tua vida. Proclame isso. Então entrega tudo para Deus
e declare: Senhor, tudo que você falou, nós faremos e obedeceremos. Nós faremos e obedeceremos. E se você errar, o sangue já está ali, derramado por nós. Que aquilo ali só serve para lembrar. Não adianta se curvar ali e pedir milagre, que ali só tem luz, madeira e plástico. Mas aonde você estiver, corra sempre para a cruz. Se renda a Ele. Porque Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. E aí Ele fala: levanta meu filho, levanta minha filha, agora vai para a luta de novo. Sacode a poeirinha, faz um remedinho nas feridas, vai correr de novo, meu filho. Vai voar de novo, meu filho. Porque eu tenho coisas maiores para você. E é isso que Deus tem para nós. Nós temos algumas surpresas ainda essa noite. Mas antes dessa surpresa, eu queria ler um desafio para você aqui, nessa última semana de dezembro, como nós temos lançado sempre desafios. Já que Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, eu queria convidar você, com a sua família, a você fazer uma lista de planos para 2026. E aí você pega essa lista com a sua família, você ora e você consagra tudo ao Senhor. Escreve: lista financeira, lista familiar, lista de férias, lista para o ano que vem, tudo que vem à tua mente, escreve. E aí você pega e fala: família, agora nós vamos orar e vamos proclamar que isso aqui nós vamos entregar na mão do Senhor. Ele vai nos guiar para fazer o que Ele quiser. Talvez tudo que está aqui vai ser o contrário do que vai ser no final do ano. Mas faça os seus planos. Sente com a tua família. Então essa é a primeira coisa, faça os planos. E a segunda coisa é na noite da virada. Tira um tempinho para você orar, louvar o Senhor, entrando num novo tempo, talvez com uma nova atitude, uma atitude de gratidão, uma atitude de rendição. Tira um tempinho. Não precisa ser lá na hora da virada. Está todo mundo se abraçando, feliz ano novo, vamos ver os foguetes. Pode ser antes, uma hora antes, sabe? Se reúne com a sua família, ora, fala algumas palavras, busca a presença de Deus. 2 desafios: a lista de metas para 2026 e, na noite da virada, consagrar o seu ano ao Senhor. Amém? Eu queria convidar você